Olá, moçada, como vão vocês? Tudo bem? Que coisa boa estar aqui com vocês, podendo compartilhar mais uma vez os conhecimentos no programa do mestrado em Psicologia do IUEA. Vamos juntos hoje para a disciplina Psicologia Forense e Comportamento Desviante. Esse é o nosso primeiro encontro no dia 14 de abril de 2021. Meu nome é François Ramos, meu currículo inclui aí um pós-doutorado realizado na Universidade Kennedy e finalizado em 2018 na área de psicologia social. Vamos juntos aprender um pouquinho mais sobre as questões inerentes hoje, na aula de hoje especificamente, inerentes ao direito, à conduta desviante, à delinquência e ao crime. Eu espero que a aula possa ser proveitosa para todos nós, que esse bate-papo possa nos enriquecer mutuamente. Então, vamos juntos! Primeira coisa que a gente precisa saber é quais são os objetivos que nós pretendemos alcançar com essa disciplina. Nessa unidade curricular, a gente pretende que os nossos discentes, que os nossos acadêmicos, que aqueles que nos assistem nesse momento, possam alcançar os conhecimentos relativos ao direito, à conduta desviante e à psicologia forense, identificando as melhores estratégias para que possam intervir nos processos que integram as relações humanas e como essas relações estão a cada dia mais complexas, não é não? Professor aqui nasceu na década de 70, experimentou aí a sua juventude e adolescência na década de 80, a juventude foi experimentada nos anos 90, nos anos 2000 a gente já havia concluído a primeira graduação na área de comunicação social. Na segunda metade aí dos anos 2000 nós fizemos curso de Direito. Posteriormente, na última década, fizemos mais uma graduação, dessa vez em Pedagogia, e estamos a caminho de concluir a nossa quarta graduação, que é em História. Tudo isso porque o mundo das relações humanas é simplesmente embriagante. A gente sempre quer mais. E a complexidade que essas relações têm ganhado de forma acelerada a partir principalmente do final dos anos 80, devido ao advento da modernização dos transportes, das tecnologias de comunicação, realmente o ritmo não tem sido fácil de acompanhar. A gente simplesmente não pode parar, tem que estar sempre buscando conhecimento. E é isso que hoje juntos nós vamos tentar fazer por aqui, tá certo? Inicialmente, para nós entendermos o que é uma conduta desviante e sermos capazes também de compreendê-la no universo da psicologia, do direito, das relações humanas de uma forma geral, nós precisamos antes recorrer a conceitos que nos permitam compreender de onde ela vem. Uma análise que necessariamente passa por melhor conhecer o que é direito. Quem já fez faculdade de direito, quem já fez ciências jurídicas, com certeza foi desafiado a desmitificar esse conceito já nos primeiros períodos. Um conceito em constante evolução e que a cada etapa das nossas vidas, independente da área de formação, continua sendo desafiador. O direito é um instituto extremamente dinâmico e exige muito compreendimento, muita dedicação daqueles que realmente se dispõem a melhor refletir sobre as suas nuances. Inicialmente, nós temos aí
você que está nos acompanhando também pelo slide. Eu sei que a minha imagem está aparecendo aqui, tampa um pouquinho a visão, então de vez em quando o que eu vou fazer? De vez em quando eu vou tirar essa telinha da frente de vocês para facilitar a visualização de acordo com a evolução dos slides, belezinha? Então vamos lá. O direito é uma palavra que vem do latim. Latim que é uma grande raiz das terminologias utilizadas nas ciências jurídicas. Vem da palavra latina directum, que significa reto. Reto no sentido de retidão, daquilo que é certo, daquilo que é correto, o que é considerado mais adequado. Olha só como a missão de refletir sobre o direito já começa complicada. Afinal de contas, quem é que define os critérios para determinar se um comportamento é certo ou errado, se é correto ou incorreto, se nós estamos trilhando os meandros da retidão ou estamos virando em locais com condutas proibidas? Determinada sociedade tem um padrão de definir aquilo que é certo e errado. Outra sociedade pode caminhar em sentido completamente oposto. Ainda sem entrar em perspectivas de cunho relativo à política e Estado, basta pensar de início nas diferenças que nós temos, por exemplo, em conceber o que é certo e o que é errado, aquilo que é reto, em uma nação, em um país que tenha a religião islâmica. Em diferente contexto, vão pensar os países, as nações que têm um direcionamento religioso mais próximo do cristianismo, principalmente os católicos. Ah, mas o Estado é laico, professor. Olha, o Estado é laico, mas as pessoas que o habitam, não. E os representantes eleitos para nos governar levam essa carga ideológica no exercício de seus mandatos. E com certeza, essa construção que antecedeu o momento da maturidade em que alguém se habilita a candidatar a um cargo público, essa educação, essa carga ideológica integram o ser humano que a pessoa se torna. E isso vai refletir na construção dos conceitos inerentes ao que é certo e ao que é errado. De forma consequente, esta sociedade terá regras que foram influenciadas por conceitos outros que não os presentes em um Estado laico. Pois bem, a definição etimológica de direito é qualidade daquilo que é regra. As regras devem ser seguidas por todos. Mas antes de entrarmos no que é regra, eu gostaria de rememorar com vocês uma definição de direito que vem da antiguidade. Segundo Celso, direito é a arte daquilo que é bom e daquilo que é equitativo. Minha Nossa Senhora, olha só que desafio se apresenta diante de nós que estamos aqui no programa de mestrado em psicologia, entender como se define de forma objetiva o que é arte e equilíbrio para fins de definição das normas que uma determinada sociedade tem que seguir. Lógico, como nós já dissemos aqui antes, nessa mesma aula, nesse mesmo encontro, essas definições vão depender de um conjunto de convicções, de crenças, de perspectivas, de objetivos, de valores que determinada sociedade possui. Isso é fundamental para que nós possamos compreender
as relações que se estabelecem, então, na definição daquilo que é direito e a conduta desviante, como caracterizá-la? Bom, continuando aí com as perspectivas conceituais de direito, o Dante Alighieri vai nos dizer que direito é a proporção real e pessoal de homem para homem que conservada conserva a sociedade e que destruída a destrói. Isso significa, em palavras bem simples, que o direito é base essencial para o desenvolvimento e manutenção de qualquer sociedade. Quando não se tem um direito bem definido, com regras claras, transparentes e, mais importante ainda, que contem com a adesão massiva daquela sociedade, essa sociedade com certeza virá a ruir. Uma perspectiva que se constrói a partir do entendimento que o direito é aquilo que mantém e assegura a ordem, a segurança e o estado de paz. Uma perspectiva contemporânea muito utilizada no direito brasileiro é a de Kant. Direito seria o conjunto de condições segundo as quais o arbítrio de cada um pode coexistir com o arbítrio dos outros, de acordo com uma lei geral de liberdade. Nessa dinâmica proposta por Kant, nós vamos vislumbrar um ser humano que não é privado do seu livre-arbítrio. Todos nós temos o direito, olha aí, a palavra já apareceu de novo numa frase tão curta, como base para o desenvolvimento das nossas liberdades. Direito não é aquilo que vai impor determinada conduta de forma a tornar impossível o exercício da minha autonomia. Muito pelo contrário, o direito vai assegurar a minha autonomia, mas resguardando os direitos daquele com quem convivo, estabelecendo limites, estabelecendo formas. Significa, assim, que o direito, na perspectiva kantiana, vai contemplar uma perspectiva também do universo ético. Nessa linha de compreensão, o direito seria conceitualmente aquilo que é mais adequado para o indivíduo, tendo presente que, vivendo em sociedade, o direito deve compreender fundamentalmente o interesse da coletividade. Difícil? Realmente o juridiquês de vez em quando dá um nó na cabeça da gente. Mas aqui a reflexão que se propõe é a seguinte: o direito não é feito para mim. Nós temos acompanhado, infelizmente, na sociedade contemporânea brasileira, excessos e abusos de toda a ordem amparados naquilo que é direito, no que é considerado reto. E isso acontece pelo desprezo das maiorias em relação às necessidades e diferenças presentes nas comunidades que representam as minorias. É um processo histórico no qual as relações de poder que estabelecem em uma determinada sociedade o conjunto de regras a ser observado acaba desrespeitando aqueles que não se enquadram no que é considerado um pensamento de maioria. E o direito não pode ser assim. O direito, na perspectiva kantiana, tem que estabelecer o meu livre-arbítrio em harmonia com o livre-arbítrio do outro, estabelecendo, sim, limitações para o exercício. E essas limitações serão concebidas a bem do interesse público e não dos meus interesses privados, das minhas perspectivas individuais.
Na realidade, quando se fala em democracia, não é a imposição da regra que a maioria deseja de forma cega e irracional sobre a minoria. As regras que são definidas pela maioria, até porque no regime democrático as maiorias é que vão eleger o número de representantes que consegue estabelecer debates e construir leis mais coerentes com seus interesses. Entretanto, ao fazer isso, esses representantes eleitos pela maioria não podem desrespeitar as minorias, porque eles são eleitos para representar os interesses da população, os interesses da coletividade. Então, o direito deve brindar a todos de uma forma geral. Diversidade é riqueza, e uma riqueza que contribui de forma determinante para a evolução das relações humanas de forma mais harmônica e pacífica. Vou subir aqui a telinha para vocês poderem continuar acompanhando comigo o slide. Então, quando a gente reflete sobre direito, nós vamos analisar os conceitos do certo ou do errado, do direito e do não direito. E também como esses princípios vão se adaptar às novas realidades que se apresentam. Realidades de natureza geográfica, religiosas, humanísticas, históricas. Se nós recorrermos aí a um passado ainda recente, é lógico, essa palavrinha que a gente está tão habituado a ouvir hoje nos noticiários, a ler nos livros, a acompanhar nos noticiários cotidianos, globalização, é um termo muito antigo que remonta, na perspectiva moderna, às grandes navegações, quando a partir da busca de expansão por novos mercados e riquezas, as nações do velho mundo e do novo mundo começam a se encontrar. Essas dinâmicas de troca não apenas de produtos, serviços, riquezas, também envolve uma dinâmica de trocas socioculturais que impactam de forma violenta sobre as dinâmicas de sociedades que estavam em repouso. Atualmente, o fenômeno da globalização, por isso que eu disse recente, a partir da década de 80, passa por um processo de aceleração decorrente da modernização e também da redução de custos de várias tecnologias relacionadas a transportes e principalmente a telecomunicações. O advento da internet é um grande marco das revoluções que se estabelecem em termos de interação e trocas de cultura, ciência, perspectivas. Nós estamos acompanhando um mundo dinâmico onde o interesse do mercado busca a uniformização, a padronização. Por quê? Porque é mais fácil produzir assim. É mais fácil ganhar capital, acumular capital com a padronização. Enquanto isso, a diversidade, a riqueza que existe presente na diferença entre um povo e outro, entre uma sociedade e outra, entre aquilo que se considera maioria e o que se considera minoria, é o que nos mantém vivos, ativos, em evolução, progredindo. O direito deve proteger a diversidade e não contribuir para o seu extermínio. E aí, como nós temos tantas diferenças que vêm não só da interação dessas dinâmicas globalizantes, mas que estão presentes nas relações que se desenvolvem dentro de uma própria sociedade, é preciso muito exercício e muito apego. Sim, apego aos valores humanitários na hora de definir parâmetros para o ordenamento jurídico, para aquilo que vai definir em uma determinada sociedade
o que é reto e aquilo que é desviante. Pois é, nas ciências jurídicas, toda e qualquer conduta que contrarie o que for prescrito pelo direito é tido como desviante. O direito vai ser o referencial maior das condutas aceitas pela sociedade, transformando o fato social e denegrindo toda a imagem das garantias que uma vez foram estipuladas aos estabelecidos. O direito é democrático. Essa definição daquilo que é desviante passa por uma construção social que antecede ao exercício dos poderes políticos. Ela é contemplada na própria sociedade, tornando-se a educação e o apego aos valores humanitários algo fundamental para que nós não tenhamos aí abusos na construção desse regramento, desrespeitos que possam comprometer a convicção e também a percepção do que é certo e do que é errado. O Brasil hoje experimenta um momento muito difícil no que se refere à definição clara de parâmetros de certo ou errado. Nós estamos acompanhando no cenário político um momento de radicalismos extremos, onde apenas uma postura ideológica é considerada acertada. A dificuldade de diálogo entre os opostos tem prejudicado não apenas a construção de um regramento, de uma linha de conduta que atenda a toda a coletividade, como também tem prejudicado a harmonização das relações humanas. Nas relações humanas, os estabelecidos, que são aqueles que constituem a maioria, aqueles que definem os regramentos sociais, e os outsiders, que são aqueles que estão do outro lado, aqueles que possuem condutas consideradas desviantes, perspectivas que não se alinham àquilo que a maioria defende como certo, vão competir num espaço muito hostil. O domínio aqui ainda se faz pela força, com a coercitividade aplicada pelo Estado. Esse domínio que é baseado na força é obra do Estado que, de forma legítima, vai coordenar os grupos que se estabelecem em seu território. O Estado vai ser responsável por harmonizar no regramento jurídico condutas que permitam a coexistência de um arbítrio do grupo estabelecido com um arbítrio identificado nos outsiders. Esse equilíbrio de convivência tem que estar contemplado na construção legislativa do país. Professor, mas o mestrado em psicologia a gente está falando só em direito. Nesse primeiro encontro, a base da nossa construção será o jurídico, para que nós possamos compreender as relações sociais e como essas relações que se desenvolvem na sociedade, ao originarem a construção do ordenamento jurídico, impactam no contínuo processo de evolução e desenvolvimento das nações e dos conflitos nela existentes, traçando parâmetros daquilo que é reto e daquilo que é desviante, para no nosso próximo encontro nós contemplarmos e o papel do psicólogo forense. Quais são os papéis que o psicólogo forense deve exercer na sua atividade, tendo já em consideração
absorvido os conceitos jurídicos que nos ajudam a compreender o que é, como se define e quais os instrumentos à disposição do Estado para trabalhar as questões relativas à conduta desviante. Perfeito? Vou subir a telinha aqui uma vez mais, gente. Pois então, é importante registrar nesse momento que mesmo uma norma social que não seja um epiteto penal ou um mandamento legal, quando quebrada já é suficiente para dizer que o desvio é uma conduta antissocial que pode ser duramente reprimida pela maioria. Tá? Eu vou citar aqui um exemplo de uma novela que muitos daqueles que nos acompanham nessa videoaula já assistiram. Outros estão revendo agora e alguns ainda não tiveram a oportunidade de ver. Essa novela dos anos 90 se chama A Viagem. Nessa novela A Viagem existe uma cena na qual uma determinada integrante de uma comunidade, de um bairro, reencontra um noivo que passou por um acidente muito grave e ficou com a face completamente desfigurada. Esse ex-noivo, porque já se passaram muitos anos quando o reencontro acontece, utiliza uma máscara para não ter que mostrar para aqueles com quem convivem o resultado do acidente. Quando a ex-noiva finalmente retira a máscara e vê o noivo completamente, o ex-noivo completamente desfigurado, ela simplesmente foge, desaparece. Essa é uma conduta que no momento histórico atual é considerada admissível. O choque com aquela imagem, a tristeza, os conflitos emocionais que se apresentam e a própria evolução das dinâmicas conceituais em torno de paixão e amor tornaram a permissividade social do não aceitar o problema e fugir aceitável. Lá nos anos 90, quando se desenvolve a cena da novela chamada A Viagem, quem quiser assistir eu recomendo, muito boa por sinal, professora que detesta a novela, mas essa ele assistiu inteirinha, muito interessante realmente as temáticas ali tratadas. No período em que a novela se desenvolve, a conduta não contou com a permissividade social. Foi duramente reprovada por aqueles que compartilhavam a mesma comunidade, a mesma sociedade. Em nome dos valores humanitários e outros valores historicamente construídos e admitidos como corretos por aquela sociedade, simplesmente se determinava que a solidariedade e a impulsão de aceitar e conviver com o noivo seriam a conduta adequada. Então, a conduta dela, que hoje conta com permissividade social, naquela época em que a novela se desenvolve, não contava. Foi considerada uma conduta desviante. Não era um crime, não era uma ilicitude. Ela simplesmente viu o rosto do namorado desfigurado, do ex-noivo desfigurado e não quis ficar com ele. Então, essa conduta não é considerada crime. Entretanto, foi considerada como desviante e foi punida. Punida de que forma? Ela foi isolada socialmente. Ninguém a cumprimentava, ninguém queria conviver com ela, ninguém queria compartilhar mais uma vida social com essa pessoa. Tá? Então, sim, uma conduta, quando considerada desviante, mesmo que não constitua
um ilícito penal, que não seja um crime, pode ser duramente punida por uma sociedade. Existem situações bem complexas no universo que a gente está discutindo aqui nesse momento. Por exemplo, a diversidade religiosa, quando não respeitada, gera conflitos contra uma minoria que é considerada desviante. Isso porque a aceitação realizada por uma imposição moral ou simples resignação e não por valores humanos permite que o discurso da tolerância seja facilmente rompido. Vamos lá, vamos pensar a respeito disso. Sem entrar em questões inerentes a essa religião é melhor, essa religião é pior. O que nós estamos falando aqui é dos estabelecidos, aqueles que são considerados maioria e que definem as regras, e os outsiders, aqueles que estão do outro lado, os que estão à margem da sociedade, os que integram as minorias. Se vocês fizerem uma pesquisa rápida pela internet, vão perceber que nesse cenário, nesse momento histórico que nós estamos vivendo hoje, infelizmente é crescente o número de registros que envolve uma minoria ideológico-religiosa protestante ou evangélica, principalmente esta última, que acaba atuando de forma violenta e agressiva contra aquelas comunidades em que predomina as religiões de matriz africana, principalmente o candomblé e a umbanda. Em uma rápida pesquisa pela internet, vocês vão identificar que existem pastores radicais incentivando seus fiéis e construindo, a partir de regramentos distorcidos que se extraem, principalmente do contexto bíblico, para agredir e repelir duramente a liberdade religiosa dos grupos vinculados a religiões de matrizes africanas. Inclusive, com a invasão de centros e terreiros, a destruição de imagens, chegando até a agressão e ameaça de morte daqueles que desenvolvem ali a sua fé. Mas espera aí, se nós pegarmos a Constituição Federal Brasileira, na Constituição Federal Brasileira nós vamos identificar a liberdade religiosa como uma das garantias fundamentais da República Federativa Brasileira. Nós estamos diante de um cenário em que a lei assegura à minoria o direito de crença religiosa e a manifestação a ela inerente, ao mesmo tempo em que não é suficiente para brecar comportamentos radicais, agressivos e totalmente contrários a essa garantia legal. Isso porque o direito não é suficiente para que as regras estabelecidas como um padrão do que é correto em determinada sociedade sejam efetivamente cumpridas. O direito precisa de algo mais. Ele precisa de uma adesão voluntária, o que exige uma transformação ética proporcionada pela educação. A educação vai ser fundamental para que o direito consiga concretizar aquilo que nós esperamos dele. Vamos lá, eu tive um pequeno probleminha aqui de travamento, vou tirar a tela de novo da frente do slide para a gente prosseguir. Então, dando prosseguimento à questão da educação como um fundamento essencial à transformação exigida
pelo direito em um contexto no qual a diversidade seja efetivamente contemplada pelo Estado democrático, com a adesão voluntária da sociedade a essas premissas que constituem mandamentos de interesse coletivo. O direito concebido em um universo autocrático, ou seja, aquele ditatorial, despótico, vai criar ambiente no qual a conduta que parte dos grupos minoritários vai ser tida como desviante daquelas condutas aceitas pela sociedade, transformando o fato social e promovendo uma ruptura com garantias que uma vez foram estipuladas aos estabelecidos. Porque não há aqui a presença de valores humanitários incompatíveis com os interesses do grupo. Tá ok? Se nós pegarmos a história brasileira, isso dentro desse universo mesmo religioso que a gente está debatendo. Os evangélicos, onde hoje se identifica uma crescente tendência ao nascimento e proliferação de grupos radicais, outrora foram objeto de perseguição. O termo pejorativo utilizado nos anos 70, nos anos 80, para se referir aos evangélicos era crente. Havia, sim, uma forte perseguição aos crentes no Brasil, que era uma nação predominantemente católica e que não aceitava o culto evangélico. A transformação levou os evangélicos a integrarem de forma plena o cenário das liberdades religiosas nacionais, graças a Deus, não é verdade? E ao Estado também, que promoveu o aperfeiçoamento da legislação e em 1988 integrou a liberdade religiosa como uma das nossas garantias fundamentais. Então é muito triste nós vermos esses grupos radicais se fortalecerem e imporem a outras minorias aquilo que no passado foram vítimas, perseguição por suas crenças religiosas. Esse tipo de conduta desviante, perdi o fio da meada aqui durante a fala, esse tipo de conduta desviante é incompatível com o atual estágio legislativo que nós identificamos na Constituição Federal. Entretanto, infelizmente, conta com permissividade social, o que muitas vezes leva os agressores a um estado de completa ausência de retribuição pelo seu comportamento extremista e radical. O comportamento acaba sendo tolerado pela sociedade e não sofre punição pelo Estado. Olha, desde já abro aqui um parêntese para esclarecer que essa fala, esse exemplo que nós estamos dando aqui, nada tem contra a religião evangélica. Ah, pelo amor de Deus, tenho vários amigos evangélicos, fui evangélico por muito tempo, tem pastores maravilhosos, e assim como tem pai de santo custoso, que a fé dele está concentrada no dinheiro, padre custoso, que a fé dele não está na cruz, também tem pastor que não segue os mandamentos da sua própria doutrina, que distorce os mandamentos e acaba criando radicalismo e violência. A permissividade social acaba contribuindo para a proliferação desses movimentos que trazem violência e desrespeito às regras de conduta estabelecidas por uma determinada sociedade. Na democracia, que se encontra um direito construído com a participação das maiorias e das minorias, de forma a proporcionar proteção à diversidade e conferir, mesmo àqueles que apresentam uma conduta desviante, no caso do exemplo que nós demos aqui, a conduta desviante seria a fé nas religiões de matriz africana, né, que para muitos de nós é um absurdo,
mas acaba sendo uma realidade concreta em uma nação como o Brasil. Falta educação. Educação para que os valores humanos universais permitam ao indivíduo reconhecer na diversidade uma riqueza, reconhecer na diferença um ponto importante para a evolução e o progresso de todos nós. E, ao mesmo tempo, seja capaz de pontuar e enxergar a necessidade de cada um de nós, ao exercermos o nosso arbítrio, respeitarmos o arbítrio e as opções do outro, desde que em conformidade com aquele conjunto de normas que são aceitas em uma determinada sociedade, como se extrai da percepção do sociólogo Anthony Giddens. No universo jurídico, por exemplo, a delinquência é um desvio que vai consistir em atos que infringem regras de conduta normatizadas em uma determinada sociedade. Essas regras são de caráter principalmente as previsões que a gente encontra nos códices penais pelo mundo afora. Delinquência, crime e castigo. Como é que fica aí a perspectiva da punição da conduta considerada como desviante? Uma vez mais, nós vamos recorrer aos ensinamentos do Giddens, que vai definir o desvio como uma não conformidade com um conjunto de normas aceitas por um número significativo de pessoas em uma sociedade. A delinquência é relacionada a diferentes comportamentos desviantes. E esses comportamentos são muito associados à juventude. Principalmente no contexto contemporâneo, a delinquência vai ser associada entre os jovens a questões que envolvem o tráfico e o consumo de drogas entre os menores, principalmente. Entretanto, o comportamento desviante é algo que não parte somente da juventude. Nós vamos ter, sim, atos de delinquência, atos criminosos praticados por todas as faixas etárias. Desviante é aquele comportamento assim definido por uma sociedade. O ilícito penal tem que estar presente na previsão legal de um determinado país. Comportamento desviante, entretanto, não pode ser associado apenas àqueles que cometem crimes ou aos que delinquiram mesmo quando essa delinquência não for um ato ilícito penal. Uma vez que todos nós, em algum momento, acabamos adotando algum comportamento que não condiz com as condutas normativas. Vamos lá, vamos dar 2 exemplos para vocês, isso no universo escolar, já que nós estamos aqui entre professores e estudantes, vamos falar de 2 condutas desviantes. Uma delas é crime e outra não. No Brasil, com essa cultura que nós temos do jeitinho, o que infelizmente empobrece demais a nossa nação, nós temos um bordão na escola que a maioria de vocês que nos assistem nesse momento já ouviram dizer ou já disseram. Quem não cola não sai da escola. A cola, a pesca, como é utilizado a terminologia em outras regiões do Brasil, que não aqui em Minas Gerais, consiste naquele ato de ficar de olho no que o colega está fazendo na atividade avaliativa, na prova ou no trabalho e copiar, se apropriando da resposta daquele colega, mesmo que em palavras diferentes, para a sua atividade avaliativa, buscando assim um resultado que na realidade não é o seu. A cola é uma conduta acadêmica desviante. Ela não é coerente com as regras definidas para a comunidade escolar. Entretanto, não é crime. Tem punição para a cola?
Opa, se o professor pegar o aluno colando, as punições na minha época eram tomar a prova, atribuir nota 0 e ficar com uma imagem terrível de colador no ambiente escolar. Hoje, os regimentos escolares, quando bem feitos, já integram algum tipo de punição para a prática da cola, como, por exemplo, a suspensão das atividades escolares por um período que normalmente vai de 3 a 30 dias. Nós temos uma outra conduta desviante no cenário acadêmico que, diferente da cola, que não é crime, tem previsão legal, tem tipo penal definido como crime. O nome dessa conduta é plágio. O plágio é quando a gente se apropria do conhecimento, das palavras de alguém, de outro autor já publicado, como se minhas fossem, sem dar créditos ao autor original, assumindo aquele conhecimento como se fosse meu. Ou seja, o plágio é um exercício de roubo imaterial. Subtrai o conhecimento de alguém e apropria-se desse conhecimento como se seu fosse. O plágio pode ter finalidade de obtenção de lucro, como, por exemplo, copiar a música de alguém, roubar a composição de alguém, apropriando-se como sua e comercializar para obter finalidade lucrativa, ou simplesmente algum benefício próprio, como, por exemplo, se dar bem em um trabalho acadêmico, obtendo, a exemplo da cola, uma nota que não é a que tem direito. Plágio é crime, assim definido na legislação brasileira. Então, nem todo comportamento, nem toda conduta desviante é crime. Mas uma conduta desviante, para ser punida, como nós vimos, não precisa ser considerada crime. As próprias relações sociais que se desenvolvem em um determinado contexto acabam definindo parâmetros de punição em cada sociedade para as condutas que são consideradas desviantes. Mas essa definição do que é certo e do que é errado é muito perigoso. A primeira coisa que a gente tem que tomar extremo cuidado é para não generalizar todo comportamento desviante como se criminoso fosse. Dei aqui para vocês 2 exemplos muito similares, a cola e o plágio, que acontecem no universo escolar, e uma dessas condutas desviante não constitui crime, que é o caso da cola, mas a outra sim, o plágio. Muitos teóricos vão argumentar que os diferentes comportamentos considerados como desviantes os são por convenção ou por rotulação. Aquelas pessoas que possuem legitimidade da moral normativa de uma determinada sociedade impõem rótulos a determinados comportamentos e assim acabam determinando os mesmos como condutas desviantes. Uma determinada conduta considerada desviante pode ser tipificada como um delito quando a sua prática infringir ou representar uma ameaça aos grupos dominantes, o que nos permite afirmar que o delito é, então, uma construção social, uma construção que decorre das complexas relações que se desenvolvem entre distintos grupos. E não é assim mesmo? As maiorias presentes em uma determinada sociedade são as responsáveis. A camisa está toda torta aqui, hein, gente? O professor tem uma dificuldade gigante aqui, ó, com a noção do onde está o lado certo e o lado errado. As maiorias determinam quais são, então, as regras de conduta aplicáveis na sociedade.
E, sendo assim, as maiorias também têm uma influência determinante na construção das condutas que serão tipificadas como um delito. E a definição do que é delito, do que é crime, passa necessariamente por construções sociais, por interações que se desenvolvem entre os mais diversos grupos que integram a sociedade. Vou mudar a tela de lugar aqui mais uma vez. A conduta que foge à regra, ou melhor, aquela conduta que está fora da média, fora daquilo que se considera permissividade social, vai ser tida como desviante. E a conduta desviante tem uma grande probabilidade de ser tipificada como um delito. O desvio é uma infração de regra geralmente aceita, mas que pode ser positivada. Tá? Quando nós temos a positivação, o que decorre de uma convenção social, nós temos aí a exteriorização do sentimento social de reprovação de determinada conduta, transformando assim em crime. Então, condutas que foram admitidas no passado e que ganharam pela evolução das relações humanas o rótulo de desviante, ou seja, passaram a representar um sentimento contrário da sociedade, essas condutas têm grande probabilidade de serem tipificadas como crime. O ordenamento jurídico, então, ele é construído por mecanismos de controle social. Nós temos mecanismos de controle social classificados como formais e como informais. O controle social envolve uma série de instrumentos à disposição da sociedade na tentativa de prevenir, ou seja, evitar a ocorrência numa dimensão preventiva e de punir comportamentos, quando persistentes, que violem as normas que foram socialmente constituídas. Então, quais são os agentes que nós temos presentes no controle formal? A polícia e o sistema judiciário. Eles são os responsáveis em fazer cumprir as leis presentes no ordenamento jurídico da sociedade. Polícia e poder judiciário estão na linha de frente da execução dos mandamentos legislativos. Os agentes do controle informal, por sua vez, são aqueles que integram a socialização secundária, como os pais, as associações, as instituições religiosas. Então, nós temos controle social imposto pelo Estado e nós temos aquele controle social que emana das instituições que integram a sociedade. A família, as associações, as instituições religiosas das quais fazemos parte. Deixa eu ver, parece que travou de novo. Opa, foi. Vamos lá. O controle social nem sempre é um instrumento perfeito. Aliás, raramente o é. Por quê, gente? Porque a sociedade é constituída por tantos seres humanos e tem tanta lei que é praticamente impossível que alguma delas não seja violada. Existe o comportamento desviante em quase toda a sociedade. Quem de nós aqui, transitando por uma via durante a noite, temendo pela própria vida, em alguns casos, simplesmente fura o sinal vermelho? Vai adiante mesmo que a lei de trânsito diga que você não pode ir. Então, várias vezes ao longo da nossa vida, nós vamos desrespeitar esse regramento.
Algumas formas de desrespeito, como essa que eu acabo de exemplificar aqui para vocês, furar o sinal vermelho numa noite escura, já com as vias totalmente livres, constitui conduta desviante, mas conta com permissividade social. É lógico que aquele que flagrado nessa situação por um dos agentes de controle formal, a polícia, por exemplo, ou os agentes de trânsito, vai ser multado. Entretanto, nós, se formos vistos apenas por nossos pares, pelos integrantes da sociedade, vamos contar com a permissividade da maioria. Por quê? Porque fariam exatamente a mesma coisa em circunstância semelhante ou admitem que aquela conduta naquele momento é justificada. Assim funcionam também institutos como, por exemplo, da legítima defesa. Este, inclusive, integrado ao ordenamento jurídico penal brasileiro. Cada sociedade vai definir, então, o que é comportamento desviante. E é preciso, é uma necessidade que nós possamos diferenciar no nosso cotidiano o comportamento desviante do comportamento criminoso. A maioria dos países do Ocidente, por exemplo, considera que o alcoolismo, o consumo de drogas, o jogo excessivo, atos como aparecer nu em público e mentir são comportamentos desviantes. Em algumas nações, esses comportamentos desviantes podem ser considerados crimes. Existem países onde o consumo de bebida alcoólica é crime. Existem países onde o tráfico de drogas, o consumo de drogas é crime, recebe um tratamento diferenciado. O tráfico em alguns países é inclusive punido com pena de morte. Então depende da sociedade a definição dos parâmetros de conduta desviante. A conduta desviante pode ou não ser considerada em uma determinada sociedade como crime. No caso do Ocidente, por exemplo, o alcoolismo e o consumo de drogas não são mais condutas consideradas como crime. O comportamento desviante, então, é aquele que vai violar normas e valores de uma sociedade. Para que essa violação das normas e valores da sociedade transformem o comportamento desviante em um comportamento criminoso, é preciso que assim seja definido na forma da lei. Então é exatamente esse o trabalho dos nossos deputados, por exemplo. Os deputados são os responsáveis pela produção legislativa nacional, em conjunto com o Senado Federal. Essas leis são concebidas a partir das demandas da sociedade. Então, essas normas e valores das sociedades desviados por determinada conduta podem ser objeto de proposta dos nossos representantes legislativos para transformação em conduta considerada crime. Então, o ponto de divisão, o responsável em determinar se um comportamento é simplesmente desviante ou se o comportamento é criminoso é a lei. A lei é a única que pode determinar se uma conduta específica é ou não crime. A sociedade, vamos lá de novo, considera que a maioria dos crimes, os mais comuns que nós temos aqui no Brasil são roubo, assalto, agressão física, estupro, assassinato, latrocínio, são formas de comportamento desviante. Existem, por outro lado, comportamentos que, sendo ilegais da mesma forma que o crime não são crimes. Por quê? Porque a legislação assim o define. A legislação não lhe confere
status de conduta criminosa. Prolifera, por exemplo, na internet, nesse período triste de pandemia por coronavírus que nós estamos experimentando hoje, vídeos de vendedores de produtos das mais diversas naturezas, verdura, bebida, enfim, tem de tudo. Tem suas mercadorias apreendidas por desrespeitarem, primeiro, as regras de decretos locais que impõem restrições à comercialização de produtos durante esse período pandêmico. Segundo, por comercializar produtos na rua sem ter licença para fazê-lo, sem contar com a permissividade dos órgãos oficiais de controle de cada município, de cada estado. Essa conduta, embora seja ilegal, ou seja, temos lei ou temos decreto que a proíbe, não é considerada crime. A conduta, para ser considerada crime, tem que ser assim rotulada, para utilizar uma palavra bem simplória para definir aquilo que é crime. É a lei. Tem que constar de forma objetiva, na perspectiva legal, que essa conduta desviante é crime. Caso contrário, fica apenas no universo da conduta desviante e pode constituir até mesmo uma ilegalidade a sua consumação, mas não é crime. O sistema judicial da sociedade visa punir os crimes cometidos. A punição se torna necessária à medida que os atos criminosos passam a prejudicar o bom funcionamento de uma sociedade. Um dos crimes mais recorrentes e que trazem mais prejuízo à sociedade brasileira, sem dúvida alguma, é a corrupção, porque se trata de uma conduta desviante, considerada, tipificada como crime, que gera como consequência vários desdobramentos igualmente rotulados como crime. Os seres humanos vão cometer crime por uma série de motivos. Alguns são pressionados a fazê-lo, outros não conseguem distinguir o que é certo do que é errado. E nós vamos também ter casos em que as patologias mentais se fazem presentes. Normalmente, os ordenamentos jurídicos de cada país, de cada nação, vai conferir tratamento diferenciado à conduta desviante, observando essas características presentes na ação. O cometimento desse crime se deu mediante alguma coerção? Ele foi obrigado a fazê-lo? Existe algum fundamento, alguma força irresistível que levou alguém à conduta desviante considerada crime? Esse é um ponto. Outro ponto é: existe algum comprometimento em relação à capacidade cognitiva do indivíduo? Ele desconhece que aquela conduta é certa ou errada? E também temos casos previstos em lei onde o praticante da conduta desviante sofre de alguma patologia mental. Então, existem sim formas diferentes de tratamento e punição de condutas desviantes consideradas como crime. E a legislação é o nosso instrumento para conhecer como se dá esse tratamento. O Becker afirma que o crime não é a qualidade do ato, porém um ato que é qualificado como criminoso, reforçando aí essa perspectiva de que o que vai conceber o ordenamento jurídico e determinar as condutas desviantes enquanto condutas criminosas é a sociedade. A sociedade é que vai dar qualidade a uma determinada conduta de criminosa. O criminoso e o crime somente existem em sociedade devido a uma relação de influência considerável do meio com o delinquente. Dessa forma, não há que se falar em criminoso fora do meio social, porque é nesse meio que ele cria
e se estabelece. A sociedade, portanto, é o vetor de definição dessas condutas. Tirando da frente de vocês de novo, boca do professor aqui já está secando, né, gente? Estamos falando demais, mas estamos chegando na nossa reta final. O criminoso, nós não temos dúvida, é um problema social. Por quê? Esse indivíduo delinquente somente existe porque ele está inserido na sociedade. Ele integra a dinâmica das relações que acontecem em uma determinada sociedade. Fora dessa sociedade, ele não se constitui. Então, quando a gente estuda crime, criminalidade e criminoso, nós precisamos verificar a relação que o delinquente tem com o meio, tem com as outras pessoas e de que forma essa interação se dá. Haja vista que esses contatos são essenciais para a formação e identificação do indivíduo como criminoso. Eu gostaria de sugerir a vocês, se ainda não assistiram, que assistam a película, ao filme Coringa. É realmente uma obra-prima no que se refere à perspectiva artística sobre a conduta desviante, como essa conduta se forma, de que maneira ela pode evoluir para uma conduta criminosa. O filme Coringa nos traz muitos problemas jurídicos e também do universo da psicologia, que vai ser o objeto da nossa próxima aula. A aula de hoje, nós estamos trazendo a fundamentação sociojurídica para a definição do que é conduta desviante. Na próxima aula, no nosso próximo encontro, nós vamos discutir o papel da psicologia, do psicólogo forense no tratamento da conduta desviante. Justamente porque existem essas particularidades de natureza objetiva e subjetiva exigíveis no tratamento da conduta e também do agente que pratica a conduta. Nós precisamos entender melhor contextos, pessoas, atores no universo da criminalidade. É preciso desconstruir o criminoso para certificar-se de que realmente ele o é. E isso exige conhecimentos de múltiplas disciplinas. Hoje, o direito não sobrevive com qualidade sem perspectivas pluridisciplinares, multidisciplinares e transdisciplinares. É impossível esperar do advogado, do promotor de justiça, do juiz, que eles possam compreender sozinhos toda a complexidade presente nos contextos e ações que se desenvolvem como uma consequência das relações sociais. É preciso a participação de outros profissionais. E em um contexto deste, em que crime e castigo se fazem presentes, em que a conduta desviante, enquanto uma consequência da construção social, se apresenta como conduta criminosa, torna fundamental reflexões mais profundas e coerentes com os objetivos em direito consignados. A manutenção da paz, da ordem, da harmonia e a tradução do regramento que definem como as nossas relações devem se desenvolver como uma consequência do interesse público. A criminalidade vai estar relacionada à prática dos atos tipificados em lei como delituosos, isso nós já vimos.
Os crimes são atitudes que contrariam os valores e as regras sociais. Todavia, a criminalização da conduta vai corresponder ao processo de assimilação do indivíduo como delinquente a partir do momento em que ele pratica uma conduta desvirtuada. E muitas são as conjecturas que levam ao acontecimento, à consumação da conduta desviante. Essa complexidade exige uma análise que não pode se restringir ao positivismo, que não pode se restringir a uma perspectiva literal de aplicação do que consta do ordenamento jurídico. Exige, sim, um acompanhamento, um tratamento multiprofissional no universo do Poder Judiciário, no universo forense, para que se faça algo próximo do conceito que se extrai do ordenamento jurídico como ideal de justiça. A punição para o crime, a retribuição estatal da conduta criminosa precisa ser coerente com os objetivos que se definem em determinada sociedade. Eu gosto muito nos meus estudos envolvendo a questão do crime e do castigo de recorrer a um dos grandes papas do direito penal, que é o Beccaria. Em sua teoria dos delitos e das penas, Beccaria nos traz de forma muito clara, transparente, que mais importante que a punição, que o quantum da punição, é que essa punição seja efetivamente ministrada. Então, uma pena, para surtir os efeitos que dela se espera, principalmente a prevenção do crime, a prevenção dessa conduta desviante que é considerada como crime, a pena não precisa ser grande, a pena precisa ser dimensionada de acordo com a gravidade daquela conduta na sociedade e ser efetivamente cumprida. Quando a retribuição estatal não acontece, e esse é um dos piores sentimentos existentes hoje no Brasil, configura-se a impunidade. A impunidade, que é a ausência da retribuição do Estado ou da punição, em contrapartida à conduta desviante considerada como criminosa, fomenta a ocorrência de condutas semelhantes e até mais gravosas. Então, conforme se extrai de Beccaria, tão importante quanto a pena é a sua execução, o seu cumprimento. E no Brasil, a pena tem como objetivo também a transformação do agente criminoso. Ela tem uma dimensão dupla. A retribuição estatal visa com que aquele indivíduo que praticou o ato se transforme e não volte a delinquir, e ao mesmo tempo a sociedade que acompanha a aplicação dessa punição se sinta desestimulada a praticar condutas semelhantes. Então, as formas de punição, as formas de retribuição do Estado às condutas consideradas desviantes precisam ser coerentes com princípios humanitários, com valores humanitários, obedecer o conjunto de valores historicamente construídos em uma determinada sociedade, em consonância com o primado que se extrai da Declaração Universal dos Direitos Humanos e também de outros instrumentos que fomentam as práticas relacionadas aos valores humanos, para que possa transformar a sociedade, para que possa, quando o castigo aplicado ao agente delinquente, ao criminoso, sejam capazes de fomentar a sua transformação
e posteriormente, quem sabe, aqui no Brasil, esse quem sabe é uma determinante legal, deveria ser assim, promover a sua ressocialização. A ressocialização é parte integrante das finalidades da legislação penal brasileira. É uma forma de exteriorizar o sentimento, o desejo da sociedade de que esse indivíduo se transforme e não mais volte a agir de forma desviante, de forma incoerente com os valores que nós temos estipulados na nossa sociedade. Todas as sociedades contemporâneas que institucionalizam e formalizam o poder do Estado selecionam um reduzido número de pessoas que vão submeter à coação com o fim de impor-lhes uma pena. Essa seleção penalizante se chama criminalização e não se leva a cabo por acaso, mas como resultado da gestão de um conjunto de agências que formam o sistema penal. Aí nós temos que refletir o seguinte: as condutas desviantes dentro de uma determinada sociedade são muitas. Existe uma ampla gama de condutas que são consideradas desviantes. Algumas até já caíram em desuso, mas continuam positivadas. Em Uberaba, por exemplo, no início do século XXI, Uberaba, Minas Gerais, a cidade que o professor que vos fala aqui reside, tinha uma legislação que proibia estacionar carroças em frente ao Paço Municipal. Hoje, veículos de tração animal na cidade constituem uma exceção. Não existe espaço mais para isso. É uma legislação que ficou totalmente ultrapassada. Ainda no início do século XXI, a legislação de Uberaba previa como uma ilicitude o beijo em vias públicas. Os casais não poderiam se beijar em vias públicas. Então, algumas regras, conforme a evolução histórica vai se concretizando, caem em desuso, mas continuam positivadas e com a possibilidade de gerar efeitos, o que exige da sociedade uma maior vigilância para a adequação constante do ordenamento jurídico. O direito precisa estar sempre evoluindo para ser capaz de acompanhar as dinâmicas que se desenvolvem nas interações sociais e sua complexidade. Os valores evoluem. Evoluímos muito do século XX para o século XXI. Vários desafios surgiram e estão o tempo todo a nos cobrar medidas capazes de trazer ordem, paz em ambientes outrora inexplorados. É o caso, por exemplo, do universo virtual. Com a tecnologia, nós temos hoje o advento dos crimes digitais e ainda estamos demonstrando uma profunda incapacidade em lidar com esse universo. A complexidade humana, a complexidade das nossas dinâmicas, das nossas interações, exigem uma reflexão contínua e evolutiva da nossa perspectiva a respeito do que é conduta desviante. O que não era assim considerado pode evoluir para um quadro de reprovação e até mesmo de crime. Contudo, condutas que eram consideradas crime podem evoluir para desviante e até mesmo desaparecer. Uma conduta que no Brasil outrora era considerada crime, que recentemente deixou de ser, é a prática do adultério. O adultério que, inclusive no século XX, principalmente até a década de 60, 70, constituía uma das bases de justificativa
em muitos casos nos quais os maridos privavam as esposas da vida. O assassinato das esposas pelos maridos era amparado no argumento da legítima defesa da honra. O adultério, que outrora já serviu para ser uma excludente de culpa do marido nesses casos, hoje simplesmente deixou de ser crime. Uma consequência direta da evolução das nossas relações, das nossas percepções e do sentimento da sociedade, das construções da sociedade em relação às condutas que são retilíneas e as condutas que são consideradas desviantes. Então, essa análise constante se apresenta como uma necessidade evolutiva. E, ao mesmo tempo, nós temos que observar que essa necessidade está a cada dia mais veloz. As dinâmicas sociais estão se transformando muito rapidamente. E a cada dia que passa, se tornando mais complexas. Então, pensar o direito, pensar a saúde, pensar todo o universo do conhecimento científico que hoje nos circunda exige práticas pluridisciplinares, transdisciplinares, multidisciplinares, né? De forma que o conhecimento das mais diversas áreas se complementem, se auxiliem e permitam, assim, aos operadores do direito, ao Estado, à sociedade, aos profissionais da saúde, aos profissionais das mais diversas áreas que atuam no universo forense, interagirem para melhor analisarem contextos, fatos, atos e assim se aproximarem na atividade jurisdicional de um ideal de justiça definido conforme princípios e valores que foram consignados na Constituição Federal Brasileira. Para fins de retribuição estatal, ou seja, para fins de punição ao comportamento delituoso, a identificação do indivíduo criminoso é tão importante quanto o crime praticado por ele. Isso significa que o fato de alguém cometer um delito não o torna passível de punição até que a coletividade, ou seja, as agências e a própria sociedade, o perceba como um criminoso. É o caso, por exemplo, de uma pessoa que vem a matar outra durante um período de total privação das suas capacidades mentais. Problemas de saúde relacionados à questão mental funcionam como excludentes de culpabilidade. O agente, quando pratica aquele ato criminoso, ele não tem condições do correto exercício da sua consciência no direcionamento das ações. Essa complexidade é que nos desafia e que exige a cada dia mais conhecimento de todos nós. Chegando aí na reta final da nossa videoaula de hoje, eu já convido vocês para na próxima semana estarmos juntos em nosso segundo encontro do programa de mestrado em psicologia do IUEA para discutirmos agora a conduta desviante no universo forense na perspectiva da psicologia. No próximo encontro a gente vai falar da psicologia forense e a importância dessa área científica no tratamento jurídico-social da conduta desviante. Como nós vimos, existem vários fatores no desenvolvimento das relações, das interações sociais que estão diretamente associados à psique humana. Existem, além de questões psicológicas, como nós vimos hoje, várias questões sociológicas que estão diretamente relacionadas à definição da conduta desviante.
na aula da semana que vem, no nosso próximo encontro, o enfoque será em cima da psicologia forense enquanto ciência, do psicólogo forense enquanto profissional, quais os papéis que o psicólogo forense precisa desempenhar, quais as possíveis contribuições do psicólogo forense na compreensão da conduta desviante e na instrumentalização jurisdicional para o correto tratamento das situações que se apresentam no contexto prático, no cotidiano forense, e também dos principais desafios que o psicólogo forense enfrenta nesse mundo de constante evolução, de dinâmicas a cada dia mais aceleradas e que vão demandar de todos nós um esforço contínuo de aperfeiçoamento. Só para a gente poder fechar e deixar aí uma pincelada do que está por vir no próximo encontro, nós destacamos que a psicologia forense é uma ligação da psicologia com o campo do direito. Aí está a explicação desse nosso primeiro módulo ter se concentrado mais na compreensão do direito, das relações e interações que se desenvolvem em uma determinada sociedade e da conduta desviante nesse universo jurídico-social, para que possamos, na próxima aula, enfocar a psicologia forense. Ciência essa muito importante para assegurar que as pessoas tenham seus direitos garantidos. Trata-se de uma área voltada para o estudo do comportamento dos indivíduos em situações e ambientes regulados de forma jurídica, buscando compreender o desenvolvimento dos diferentes grupos sociais ao longo desse processo. Aí estão algumas referências que nós utilizamos para a confecção dessa aula, desse nosso bate-papo. Agradeço de coração a atenção de todos, espero que essa aula tenha contribuído com os nossos alunos, com todos aqueles que nos acompanham pelo canal e estaremos juntos, se Deus quiser, na próxima semana para darmos andamento a esse debate. Combinado? Muito obrigado, beijo no coração de todos, até a próxima. E já que eu tenho um tempinho aqui, estou com 3 minutinhos de sobra, gostaria de recomendar, uma vez mais, que assistam ao filme Coringa, para que a gente possa estar destacando em um dos nossos próximos 2 encontros alguns pontos relevantes do filme que provocaram um despertar dos operadores do direito, dos profissionais da psicologia e dos profissionais da educação para a necessidade de aprofundar um pouco mais o nosso conhecimento a respeito da psique humana e de como questões de ordem psicológica interferem no desenvolvimento das interações sociais e também na evolução de condutas consideradas criminosas na contemporaneidade, o que leva a esse cenário caótico de violência que nós temos experimentado, principalmente nas últimas décadas, em que ela é crescente, perceptível e, infelizmente, tem tirado a esperança de muita gente em dias melhores. Belezinha? Beijo no coração de todo mundo, fiquem todos com Deus e eu espero vocês para o nosso encontro na próxima semana. Abraço!